Boa noite a todos. Tem gente entrando. Boa noite. Mas vamos lá. Eu queria até, já me falaram que o Christian está no grupo, né? O Christian Fanini. Já aviso aqui, aproveito para ele ingressou ou tem alguém falando dele, que ele pague seus clientes e futuros clientes, que vai ser o melhor para ele. Tá? Explicando um pouco sobre o caso, né? Esse caso fui dar uma entrevista para o Fantástico, o pessoal, meio daquele contexto da outra reportagem, eles falaram sobre esta empresa que até era câmera e mais um tinham perdido dinheiro na Fanini, pelo que eu vi, mais uma empresa que se posiciona como uma empresa de investimentos, é uma empresa de investimentos clandestina. Aí discorre toda a questão de onde vocês erraram, né, em investir nessa empresa. O primeiro, porque ela fazia oferta pública de investimento sem ser autorizada para tal. Então, quando você oferta publicamente o investimento, tá? Através de site, rede social ou coisa do tipo, você tem que ser autorizado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Se você não tem esta autorização da CVM, você está cometendo um crime previsto no artigo 7º da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro, que é um crime federal. Então, nesse caso, uma das coisas, né, e nós ali percebemos, eu não sei em que pé está a questão, né, eu não sei também a legitimidade, a localidade, né, falam de Curitiba, né, onde a Justiça Federal, principalmente os delegados, são muito atuantes, se for o caso, mas uma das demandas aí já seria entrar com uma notícia-crime na Polícia Federal, porque além do crime previsto no artigo 7º, que a gente pode notar também, é o crime previsto no artigo 16, que é se posicionar como se fosse uma instituição financeira sem autorização para tal. Então, a Fanini em si, né, e o seu Christian, né, seu responsável, eles não são uma instituição financeira autorizada, teria que ter autorização da CVM, do Bacen, enfim, e não são. Então, aí a gente está falando já só dos crimes federais, né? E também o artigo 4º da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro, e também fala na questão da gestão fraudulenta, tá? Então, essas empresas que se posicionam como instituição financeira sem ter autorização, por tabela, acabam cometendo o crime previsto no artigo 4º, que é o crime de gestão temerária ou gestão fraudulenta. Nesse caso, eu entendo que a gestão foi fraudulenta. Estou falando aqui só dos crimes contra o sistema financeiro que vocês foram vítimas, que no caso, né, vocês foram vítimas, mas a vítima em si também, a vítima primária desse crime é o próprio sistema financeiro, que é o CVM, o Bacen e o Conselho Monetário Nacional. Então, aí, partindo agora de onde vocês são vítimas primárias, né? Ou seja, diretamente atingidos, que é o crime de estelionato. Eu entendo, tá? Que vocês foram vítimas de um estelionato a partir do momento que esta empresa não era autorizada, ela não era uma empresa de investimentos. Então, parte-se do princípio que eu entendo que se o senhor Christian chegasse para vocês e falasse, olha, eu sou uma empresa, a minha empresa não tem autorização, a minha empresa é uma empresa clandestina de investimento, eu não tenho nenhum tipo de, de chancela para atuar. O risco de eu tomar o stop order da CVM é muito grande, tá? Porque é natural que eu tome, eu creio que ninguém investiria com ele, tá? Então, parte-se do princípio que ele induziu a erro a partir do ardil, do meio fraudulento, para obter uma vantagem lícita, tá? Então,
eu entendo que nos crimes contra o patrimônio, a gente está falando aí da modalidade do estelionato. Recentemente, a partir de 2022, salvo engano, entrou em vigor uma nova modalidade de estelionato, que é o artigo 171A, tá? Que esse estelionato, ele é mais focado nesta questão dos valores mobiliários, né? De valores mobiliários, ativos virtuais, valores mobiliários no sentido, o que é um valor mobiliário? Até contextualizando, né? Qualquer título ou contrato de investimento pode ser denominado um valor mobiliário. Então, o que foi feito aí com vocês foi um contrato de investimento coletivo, sem autorização. Então, eu entendo aí que também cabe ao artigo 171A. Levando em conta que, pelo que eu entendi, as contas estão vazias, né? Então, se ele não tem o dinheiro, provavelmente, e sem sombra de dúvidas, aqui eu posso dizer que se trata até de um possível esquema Ponzi. Não sei se vocês já ouviram falar no esquema Ponzi. O esquema Ponzi foi uma fraude criada em 1920 por um golpista italiano, em que ele criou uma modalidade, né, em que ele dizia que as pessoas tinham um rendimento acima da média, mas no final do dia, o que ele fazia era pegar o dinheiro do investidor que estava entrando e pagar aquele que já estava. Ele não tinha nenhuma operação que gerasse este rendimento. Ele simplesmente pagava as pessoas com o dinheiro de quem entrava. Então, por isso que muitas vezes a operação entra no colapso. A partir do momento que deixa de ter uma demanda entrante, né, ele deixa de pagar os, os rendimentos, né, porque aí ele fica sem liquidez para isso. Então, esse tipo de modalidade também se enquadra nos crimes contra a economia popular, previsto numa lei específica, tá? Uma lei específica, e nós aqui também já entendemos esse enquadramento, e logicamente, não sei se o senhor Christian agia sozinho, a gente precisa se aprofundar um pouco mais, isso eu preciso de informações de vocês, né? Porque eu não sei se se trata de uma organização criminosa, em que ele simplesmente era o rosto, né? Mas pode ter mais pessoas ali junto com ele, e também, aprofundando as investigações, poderemos chegar na questão da lavagem de dinheiro, tá? Que também é algo bem pesado. Então, a ideia é somar tudo isso, tá? Tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, e dentro do que nós estamos nos propondo, levar essa situação adiante. Tem um inquérito aberto já, tem alguns abertos. Esse que está aberto, a gente vai pedir ampliação do escopo para incluir outras vítimas. Mas, assim, tem um ponto que é extremamente importante na questão do estelionato, que é um crime que se procede hoje mediante representação da vítima. E é um crime que a questão dele, né, desde o pacote anticrime, ele tem um prazo decadencial de 6 meses a partir do momento que a vítima toma conhecimento da autoria do crime. Eu entendo aqui, né, que a maioria tomou esse conhecimento, não quando ele deixa de pagar, porque ele deixa de pagar, vocês ainda acham que está tudo certo, que é um problema de impontualidade. Mas eu acho que a grande maioria passa a tomar conhecimento, principalmente no momento em que isso é divulgado pela TV Record, né? Pelo menos o entendimento aqui, pelo que eu posso ver. Então, ali deu uma clareza em relação à situação. E esse período é decadencial de 6 meses. Eu estou vendo, a reportagem saiu lá pelo dia 30/6, né? Salvo engano, por esta época. Então, esse prazo ele está acabando. Então, se vocês tiverem interesse, né, em tomar as medidas cabíveis, tem que ser o quanto antes, porque virando o ano, praticamente vocês decaiu esse direito de vocês, que é extremamente importante, tá? Aí a gente perde, nesse caso, e é uma tendência do golpista, ele costuma enrolar as pessoas
para que esse prazo decaia, e o de vocês está decaindo, tá? Então é extremamente importante que vocês tomem as providências cabíveis, porque senão vocês vão ficar ali à mercê, muitas vezes, só da esfera civil. E a esfera civil é isso, né? Que nós já estamos vendo. Existem milhões de processos ali, né? Já milhares, eu não vou dizer milhões, milhões são pedidos, né? Eu acho que são 7 milhões já de valor de causa, ou mais, né? Quase 8, doutor, isso mesmo. Acredito que muito mais já, né? E a primeira coisa que esses golpistas fazem é tirar os bens de nome da empresa, ou seja, o cível é aquele negócio. Você vai entrar com a ação ela é restrita, qualquer juiz vai dar, se tiver tudo certo, não tiver nenhum erro processual, ele entende que existe essa dívida e vai lhe dar o ganho de causa. Só que você vai ter que ir atrás dos bens da empresa e dos sócios, que logicamente cai num limbo que você ganha, mas não leva, tá? Então, ganhar, não levar, não faz sentido, tá? É só, e até são ações caras, né? São caras, ou seja, você vai ter que, dependendo do que você investiu, vai ter que ainda pagar custas. Então, não faz muito sentido. Então, o que tem que ser feito nesse ponto, né? Eu entendo, né? A linha do escritório aqui é ir pelo caminho criminal, porque o criminal nós estamos atrás do proveito do crime, tá? O proveito do crime é muito mais amplo do que os bens da empresa e do sócio. Então, aquilo mesmo, todo o proveito do crime, mesmo que repassado a terceiros, tem que servir para ressarcir a vítima, tá? Então, não é independente desta situação, porque no cível é um caminho que todo mundo está indo e ninguém está conseguindo resultado. E para fazer igual a todo mundo é melhor não fazer. Tá? Então a gente tem que ir numa linha diferente, ir numa linha que gere um incômodo, uma pressão, porque assim, bandido, vagabundo, que nem esse cara aí, ele tem medo de cadeia, ele não tem medo de processo. Tá? Então a busca tem que ser por medidas mais drásticas, porque vocês de fato foram vítimas de um suposto crime. Tá? Então é importante tomar as medidas cabíveis dentro do prazo para que você não acabe não perdendo esse seu direito na esfera criminal. Eu vou permitir aqui, deixando vocês à vontade, eu acho que coloquei aqui o meu ponto de vista em relação à parte criminal, mas se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Andréia? Andréia? Acho que ela não está conseguindo. A gente pode ir para o próximo, que aí vamos lá na sequência. Olha isso. Olha isso. Ali, ó. 2 caras pegam de moto e vão pra cima. O Peter, eu acho que se você puder desligar o microfone, senão a gente vai ficar ouvindo a tua conversa aqui. Ai. Eu acho que ele. Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, pessoal. Só perguntar aí. É só abrir o microfone e falar. Marcelo, pode falar. Opa, tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa tarde também, ou boa noite, né? Isso. Eu só queria, desculpa, né, de pegar, claro, algumas informações. Eu, graças a Deus, assim, como pequeno investidor, né, eu fui bem mais devagar, claro. Eu sempre faço isso, né? Invisto pequenininho para depois de ter todo o conhecimento, tudo, né? Eu também coloquei R$ 5.000 lá e graças ao seu bom Deus eu consegui tirar meu lucro e ficou a outra parte que é, né? Eu deixei todo o sistema rolar do grupo, né? A minha pergunta é a seguinte: essa ação coletiva, assim, qual seria a perspectiva, claro, não para mim, né, para os outras pessoas aí que estão lesadas aí, com certeza que
tem famílias, né? Valores muito altos, né? Qual a proporção tem a grande chance de essas pessoas também, e claro, a ação coletiva geral receber alguma coisa? Vamos lá. Primeiro separar as coisas aqui. Em momento algum eu falei de ação coletiva neste momento, né? Embora ela tenha um Não, sentido. tudo bem, desculpe. Então, não, só. Logicamente, a gente está representando um coletivo de vítimas, tá? Então, só que nessas medidas, praticamente, algumas serão tomadas de maneira individualizada. Como eu disse, o estelionato hoje é um crime que se procede mediante representação da vítima. O escritório, até já informando, se o Christian tiver acesso, eu quero que tenha, tá? Nós vamos entrar com representações individuais na localidade em que vocês residem, tá? Porque aí ele vai responder um processo aqui, ou no Acre, ou no Maranhão, em Vicente de Carvalho, ou no Rio Branco, então vamos pulverizar, tá? Então, se eu tiver uma representação de 30 pessoas, eu vou entrar onde elas residem, para não facilitar a vida dele, porque ele vai ter que responder um processo criminal num lugar, no outro, e isso, desde o pacote de crime, foi dado essa possibilidade para a vítima, que antes não, era somente no local onde entendia que o prejuízo foi tomado, e muitas vezes levava em consideração onde é a conta corrente, né? Onde é a conta corrente que o dinheiro foi recebido. Então, é no banco em Curitiba. Então, todo mundo, toda vítima, o trabalho era para a vítima procurar os direitos dela em Curitiba, independente de onde ela residia. Então, inverteu essa ordem. Então, nesse ponto, a gente vai tomar providências individualizadas. Algumas questões nós vamos unificar, tá? Aí a gente vai atuar de maneira de unificar todo mundo no único lugar. Eu entendo que existem crimes que a gente tem que mostrar que o coletivo todo foi lesado, tá? Eu não estou falando somente da vítima. Por exemplo, se eu for entrar na Justiça Federal, né, na parte da Polícia Federal, eu vou apresentar a relação de vítimas, né, de investidores que também, mesmo sendo investidores secundários, que foram ali prejudicados. Uma questão que é importante, que aí entra uma ação civil pública, muitas vezes, dentro da nossa estratégia, é porque é o seguinte, imagina que, eu acho que vocês já acompanharam diversas vezes aí, alguns casos, inclusive, de atuação do escritório, são aquelas operações em que a polícia vai na casa do sujeito, tá, e de outras pessoas. Hoje, inclusive, saiu no caso do Faraó dos Bitcoins, uma nova operação, e ela vai lá e apreende joia, apreende dinheiro, apreende carro, apreende jet ski, avião e uma série de coisas, tá? Esse é o proveito do crime. Isso fica apreendido no processo. Ou seja, a justiça determinou esta apreensão, fica tudo em poder do juízo e o processo criminal ele corre. Ao final do processo, isso tem que ser usado para ressarcir as vítimas. Tá? A lei fala, inclusive, Camila pode até repetir aí, que o proveito do crime, quando apreendido, é perdimento para a União, só que faz a ressalva aos direitos dos lesados e terceiros de boa-fé. Então, o que nós temos que fazer? O judiciário, principalmente criminal, num caso de pirâmide financeira, ele detesta, né? Qualquer juiz detesta que a todo momento entre uma vítima e fala, doutor, eu quero a restituição porque eu fui vítima. Aí o processo fica sendo a todo momento suspenso para que o juiz analise e responda a isso e não consegue julgar o caso. Então, em alguns momentos, isso foi uma estratégia que nós adotamos e ela começa o primeiro caso que nós adotamos essa estratégia foi no da GAS, do Faraó dos Bitcoins. Se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão ver que é considerado o maior bloqueio da história. Esse que foi conseguido pelo escritório, que foi um bloqueio de até 17 bilhões de reais.
Então, o que foi determinado pelo juiz? Nós entramos com esta ação civil pública e pedimos o arresto do proveito do crime, falando, olha, excelência, os lesados, eles estão aqui na ação civil pública, tá? Então, manda o dinheiro para cá e a gente resolve. E o juiz, ele entendeu, putz, graças a Deus, se eu mandar para ação civil pública, não vai ter essa loucura, né, de todo mundo me perturbar e fica a ação civil pública para ser esse juízo que vai fazer essa parte patrimonial. E aí sim é uma medida que nós entramos para toda a coletividade. Tá? Nós temos aqui uma associação, que ela é nossa parceira, para esta medida. Aí falando desse, eu estou falando até desse caso do farol dos bitcoins, só para vocês terem ideia do que foi esse bloqueio, né, que a gente conseguiu. Na reportagem que saiu no Globo na época, falava que era 45 vezes o maior prêmio pago da Mega Sena. Então, só para ter a dimensão do tamanho desse bloqueio, tá? Então, nós adotamos esta medida principalmente quando identificamos que o proveito do crime ele está sendo apreendido, para que se jogue nessa ação coletiva e se faça o rateio, tá? Nós não adotamos, muitas vezes, a medida de entrar com ações de cobrança individual, porque aí é mais do mesmo, tá? Ou seja, bens da empresa do sócio, não vai localizar nada. Doutor, Nós estamos atrás do doutor, proveito do crime. E o doutor, proveito do crime só um é para minutinho. O usar para Christian ressarcir mandou as vítimas. o Christian mandou uma mensagem agora aqui, tá, gente, no nosso telefone, e ele falou que gostaria de ter uma réplica com o senhor, e depois ele gostaria de conversar com o senhor a respeito disso, da Fanini, Sim. tá bom? Tá, agora que ele quiser, se ele quiser fazer uma live comigo, ele faz. Não tem problema. Perfeito. Ele mandou um texto agora aqui, eu vou respondê-lo para a gente já agendar uma reunião. Tá. Mas eu parto do princípio, pode até inclusive responder para ele que a gente vai conversar, mas é só ele devolver o dinheiro para os meus clientes que eu paro. Tá bom, Tá. doutor. Vamos lá. Próximo. Boa noite, doutor. Consegue me ouvir agora? Consigo. Ah, perfeito. A minha dúvida está em relação ao prazo que você mencionou no início, que o nosso prazo já está se esgotando. Poderia ser um pouquinho mais específico e nos dizer até quando temos esse prazo para ingressar com o processo, porque temos que relacionar todas as evidências possíveis que tivermos, né? Eu acho que a principal evidência nós vamos narrar na representação criminal, tá? Então, o que vocês precisam é demonstrar esse pagamento para a Fanini. Essa é uma prova importantíssima. Então, o que eu recomendo para vocês? Os comprovantes de depósito, se foi feito contrato, tudo certo, tá? É isso que nós precisamos. Certo. E o print que temos da tela... É importante o print também. da tela com o nosso saldo tem alguma validade dentro do processo ou não? Sim, é importantíssimo também, mas nós aqui, e aqui, né, até, já que o Christian está interessado, e qual a grande vantagem, né, do que nós vamos organizar aqui, e Christian, eu já me coloco como líder do movimento de vítimas prejudicadas, tá? Então, quando vocês trabalham, e aí teve a questão do colega aqui falar da questão do coletivo, né? A grande vantagem de representar um coletivo é no sentido de que cada um de vocês traz uma peça do quebra-cabeça. Tá? Então, um traz uma informação que é importante, outro traz outra, e quando a gente consegue organizar isso numa notícia criminal robusta, isso facilita e muito o trabalho da autoridade policial, tá? É nesse ponto que a grande vantagem, porque quando vocês vão individualmente, né, lógico, cada um, primeiro já deixo claro aqui que é uma reunião que eu não sei, mas eu fui convidado, né, então eu coloco o meu ponto de vista, eu sou advogado, tá, eu estou colocando aqui o meu parecer a partir da procura de um grupo de clientes, tá? Então, em relação à atuação individual, você vai chegar, você vai fazer um BO. Esse BO, você imagina o seguinte, ele vai chegar,
aí vai chegar em cima do que você falou, que provavelmente é um parágrafo ali, tá? Você imagina que a investigação ela vai começar, se é que começa, ou vai para o escaninho ali da delegacia e não acontece nada. O que nós fazemos aqui é unificar tudo, transformar em algo mais robusto, tá? Para que a autoridade policial ganhe tempo, tá? Porque senão fica aquele negócio, olha, vamos ouvir a vítima tal, aí pede a intimação da vítima para ser ouvida em fevereiro. Aí daqui a pouco pede, são 5 vítimas, de fevereiro, aí manda para o Ministério Público, aí vai ouvir a outro de setembro. Então fica muito... Então o que a gente faz, o nosso objetivo aqui é o máximo de detalhes possível para que a autoridade não perca tanto tempo com coisas que nós podemos colaborar. E a todo momento o nosso trabalho é colaborar com a autoridade policial. Hoje mesmo eu estava em São Paulo, tá? Estava em São Paulo, numa reunião com um delegado. Aí esse delegado estava, num caso que está andando bem, e ele chegou e falou, poxa, eu não quero deixar o inquérito parado enquanto está no LAB, né, que é o Laboratório de Lavagem de Dinheiro. Eu falei, pô, doutor, eu tenho uns funcionários que trabalharam lá, quer ouvir? Ele, poxa, quero. Você consegue trazer? Eu trago. Então, é ter esse bom relacionamento. O escritório aqui é um escritório referência nesse tipo de caso. O histórico está aí para vocês puxarem. Não sei se já foi falado, eu atuo em mais eu já nem sei mais, eu acho que são uns 150 casos aqui que eu atuo. Todo Já dia é uma passamos novidade. 150, doutor, isso. Todo dia uma novidade. Mas assim, não muda o modus operandi. É sempre a mesma história, tá? E agora tem essa guerra de narrativa. Provavelmente o Christian vai querer chegar, vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, e vai colocar a versão dele, e a gente começa a guerra. Em relação ao estelionato, é importantíssimo, sim, tá? Vocês não podem perder esse prazo, porque o artigo 171 de cada um de vocês são uma pena altíssima de modo individual, tá? Então, inclusive, se eu já aviso aí para o Christian, né, que a partir do momento que nós entrarmos, tá, o único jeito de recuar a questão do estelionato é se antes do Ministério Público oferecer a denúncia. Então, ele tem essa janela de oportunidade para pagar as pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar logicamente, eu vou entrar com a representação criminal em prol de todos vocês. Se ele quiser resolver o problema, ele que pague vocês. Aí eu chego em cada inquérito que nós representamos e falamos, olha, a vítima foi ressarcida, doutor, não tem mais necessidade de perder o objeto. Enquanto não for, a gente deixa andando, tá? E ele que conta. Doutor. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se eu perdi essa parte, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o passo que eu devo tomar? É fazer um boletim de ocorrência criminalmente? Olha, logicamente o escritório, eu estou falando aqui, para os meus clientes, o que eu faço é eu mesmo entro com a representação, tá? Sim. Então nós cuidamos de tudo. O cliente, ele tem que só esperar, né? Não vou... Agora, aqueles que forem fazer por conta própria ou por outros advogados, façam a representação criminal. Representação criminal não é só o BO. Você tem que querer... o estelionato, ele é um crime que se procede mediante representação da vítima. Sim. A representação da vítima não é o BO, tá? É uma representação. Então, é um procedimento técnico, tá? Mas aqueles que forem buscar, logicamente, eles têm que entender que o artigo 171, olha, eu tenho que representar, e aí procura um advogado da sua confiança, pede para fazer essa peça para você, só observe o prazo o quanto antes, porque por isso que eu estou falando, e aí vai essa questão. Veja, se você existe essa questão entre o estelionato e a denúncia. O que é a denúncia? É o momento que o Ministério Público inicia a ação penal.
A persecução penal ela é dividida em duas fases: a investigação, que é o inquérito, e depois a ação penal. Se a autoridade policial entender que existem indícios de autoria e materialidade de crime, passa para o Ministério Público, e o Ministério Público, que é o dono da ação, ele oferece a denúncia. E ali começa o processo crime que vai chegar até a sentença. Tá? Então, por que é importante vocês aí? Porque senão fica muito cômodo. Então, aqui dá uma janela de oportunidade para ele, tá? Logicamente, se ele pagar vocês antes de oferecer a denúncia, a coisa perde o seu objeto. Agora, se vocês deixam sem nada, virão devo não nego para quando puder. Tá joia, doutor. Obrigado. Daí, uma questão também a respeito do contato com o escritório do senhor. A gente está no grupo ali, o senhor vai colocar algum link, alguma coisa que a gente possa entrar em contato com o escritório? Porque olha, não tenho esse acesso. Eu quero deixar claro uma coisa aqui para vocês, tá? Porque para que não haja distorção, tá? Isso é importante. Eu acho que alguém aqui, né, de algum jeito, procurou o escritório, falou que existia um grupo de vítimas que queria saber o posicionamento do escritório sobre o caso da Fanini Invest, tá? Por que eu estou falando isso? Porque qualquer situação que chegue e fale, olha, nós estamos atrás e estão aqui fazendo, pode caracterizar ali que o escritório está fazendo captação de cliente, tá? E isso tem que ser algo que vocês, é uma consulta que vocês estão me procurando, mesmo sendo coletivo, eu estou passando esta consulta para vocês. Mas fiquem à vontade para escolher o escritório que vocês quiserem, o advogado que vocês quiserem, tá? Porque senão daqui a pouco vão falar, é OAB e tal, que o doutor... E eu já estou, embora eu esteja acostumado, eu quero fazer essa ressalva, tá? Em relação a isso. Mas o escritório, logicamente, a gente tem o telefone, provavelmente quem indicou para esta reunião tem o telefone do escritório, tá? E aí vocês procurem a Camila e a Camila dá o direcionamento para vocês da melhor maneira, tá? Eu só estou fazendo essa observação porque para isso não acabar indo contra mim. E outra coisa também, o Christian da Fanini, se ele me procurou, ele deve ter um advogado e peça para o advogado me procurar com a proposta, né? E a gente negocia a forma de pagamento dos clientes aí, tá? Não tenho que falar com ele, eu tenho que falar com o advogado dele. Tá joia, doutor, muito obrigado. Se ele quiser falar comigo, essa conversa tem que ser pública. Então a gente faz uma live, tá? Coloca ele na live, eu vou na live, ele fala tudo que ele tem para falar, eu falo o que eu tenho para falar, só que com transparência para todo mundo assistir. Tá joia, doutor, agradeço a sua atenção. Mais alguém? Personalizada. Mais alguém? Dedicação e desejamos uma ótima prática de Jorei. Eu acho que tem o microfone doutor, aberto aí, né? Doutor? Oi? Só uma dúvida, o escritório de vocês fica em São Paulo, certo? Não, meu escritório fica em Santos, tá? Mas nós atendemos o Brasil inteiro. Ah, tá. Porque no caso eu sou da cidade de Atibaia, mas para estar comparecendo presencialmente no escritório ficaria muito complicado. Não tem problema. Temos Se como você resolver quiser, pode... tudo remotamente, né? Isso, a gente tem essa opção de fazer remoto. Se alguém quiser vir ao escritório, conhecer o escritório, fique à vontade para participar. E faz o seguinte, Camila, fala pro Christian, se ele quiser entrar aqui nessa reunião, ele que entre. Pode entrar. Ele tem acesso ao link, viu? Ele não entrou na reunião porque não quis. Ele tem acesso ao link, doutor. Então fala, mas quem tá no grupo, fala para ele entrar. Não tem problema nenhum. Já foi dito, doutor, mas ele prefere continuar se escondendo. Ah, então. Ele passou aqui que gostaria de falar com o senhor após essa reunião dos clientes. Não, eu não vou falar com ele, eu falo com o advogado dele ou na presença dos clientes. Amanhã a gente já resolve isso. Tá bom? E, Andréia, você tinha perguntado sobre a nossa localidade. A gente tem clientes até fora do Brasil, tá? Tudo nosso é online.
tanto contrato, procuração, envio de documentos, é tudo online, então a senhora pode ser de Atibaia ou de qualquer outra cidade, até de fora do país, que a gente aceita, tá bom? E outra coisa, Não, e quando, perfeito. Camila, já Camila, não começa, sei se Camila, você está no grupo, mas puder colocar o contato lá para que eu Uhum. entre no vamos privado àquela, para fazer um agendamento, por favor. Pode deixar. o Christian tá aí, ó, se ele quer falar. Christian, pode falar, a palavra é sua réplica, como você pediu. Ele entrou, doutor. Então, eu tô esperando, ele não quer a réplica, eu já fiz a... Então, ele tem direito à réplica, né? Já que ele quis se posicionar. É. Cris? Entrou novamente ele, doutor. Deve ter caído. Boa noite. Boa noite, Cris. A palavra Tudo é bom? sua. O nome do senhor é Jorge, né? Vamos lá, seu Jorge. Não, pois não. Cara, assim, em relação a várias coisas que o senhor falou, eu concordo. Esquema Ponzi, isso e aquilo, mas o dinheiro dos clientes não foi ficado para mim. Todas as minhas contas mostram e demonstram que o dinheiro foi realmente usado para aplicações, foi utilizado em bolsa de valores, foi utilizado em ações. E para quem tem mais de 6 meses, 1 ano de empresa comigo aí, você pode pesquisar, eu tenho vídeo meu dando palestra em OAB, em eventos em Brasília, Belo Horizonte, Atibaia e etc. E em todos os momentos, eu sempre deixei claro que eu não possuía CVM nem certificação ainda para poder aplicar sobre aqueles valores. Tanto que nos meus Então, aqui só fazer uma observação, se você estava ali, então você já está confessando o crime federal, você não tinha CVM, né? Não é questão de confessão crime federal ou não. A questão é simplesmente que todos os valores que foram aplicados, eles foram informados que não era necessidade. De acordo com o artigo 23 e 24 da CVM, a pessoa tem o direito de aplicar o valor dela financeiro, permitindo que eu utilize esse valor, sabendo dos riscos e tendo ciência de que era uma operação de alto risco ou de investimento em bolsa de valores, mesmo que eu não tenha certificado da CVM. Tanto que, hoje, se eu quiser atuar em um clube de investimentos para alguém e eu for um gestor do clube de investimentos, eu posso operar os valores financeiros de qualquer pessoa, mesmo sem ter a certificação da CVM. Inclusive, eu tenho provas e amostras de que eu estava tirando a certificação da CVM. Basta você consultar o sistema da Ambima, onde eu estava fazendo a minha certificação, para poder transformar isso em algo mais exponencial e poder captar valores de outras pessoas. O que descaracteriza o meu sistema, como você mesmo citou, de ser um sistema Ponzi, é o simples fato de que de setembro de 2024 até fevereiro de 2025, eu não obtive nenhuma valor aportado ou não obtive nenhum investidor entrando na empresa, o que tira totalmente o valor, a parte onde o senhor fala que seria um esquema Ponzi, onde era necessário ter pessoas Deixa eu só investindo fazer uma para ressalva manter- aqui. Deixa eu só fazer uma Claro. ressalva, Christian. Na parte em relação ao esquema Ponzi, eu vou atuar aqui. Se eu não falei, eu vou falar. Supostamente, um esquema Ponzi. Perfeito. Eu porque não tenho a quebra de mesma sigilo forma, bancário para afirmar, mas eu eu acho te que a dou todo o autoridade sigilo. policial que pode olhar, né? Perfeito. Por isso que eu estive em delegacia respondendo a 4 inquéritos sobre cerca de 6 milhões de reais e consegui comprovar a minha inocência e consegui comprovar o arquivamento dos inquéritos mostrando que a minha empresa não atuava sobre um esquema Ponzi. Porque todo o valor que era investido era operado em operações, seja ganhando ou perdendo, não repassava as percas para as pessoas, foi um erro meu. Porém, todavia, eu estou aqui disposto a pagar as pessoas e estou pagando. Tanto que de 3 mil clientes, restam aí 2.500, 2.300 para serem pagos. Porém, como eu não tenho todos os valores para pagar essa galera, o que eu estou fazendo? Eu estou pagando 1% no mês, 0,5% ao mês para cada um, para assim ressarcir o capital total de cada cliente. Eu acredito que na sua carreira aí de 30, 40, 50 anos, o senhor nunca teve nenhum cliente que chegou para você e falou: ó, eu estou pagando, mesmo que seja 1%, 2% ao mês, para os meus clientes, para ressarcir o valor deles de acordo com o que eles investiram na minha empresa. Eu posso falar?
Por favor. Então, vamos lá. Eu não vou nem entrar no mérito aí, até porque eu acho que você, do mesmo jeito que os seus clientes, deveriam ter procurado uma informação jurídica qualificada, tá? Porque pelo que você falou, eu acho que você, espero, né? E aí fica a autoridade policial e o Ministério Público que faça suas devidas considerações, que você foi muito mal orientado para abrir a sua empresa, tá? E assim, até porque não só mal orientado, como mal assessorado. até pelo que você está falando, porque assim, a partir do momento que você faz uma oferta pública, do mesmo jeito que você faz e está falando aí que faz, independente de qualquer coisa, você precisa da autorização da CVM. A gente está discutindo a oferta pública, artigo 7º, precisa de autorização da CVM e não tem nenhum tipo de argumento contrário, tá? Não existe nada disso. E uma pena, eu estou te falando aqui, eu acho que nem compensa você querer discutir comigo, até porque eu acho que, com todo respeito, se você está querendo debater o direito comigo, é bom você se informar um pouco mais sobre a minha atuação, entender o quanto eu conheço sobre isso. Tá? Perfeito, mas então, o senhor nunca vai encontrar um vídeo meu ou qualquer palestra minha. Eu espero que você, eu entendo, assim, pelo que você está falando, eu já posso até pensar que você foi mal orientado e não que você fez dolosamente o que você, porque assim, a convicção que você está falando é realmente de quem não tem conhecimento do que está falando, tá? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto também que é importante, que a gente já vai aqui já deixar claro, o que eu acho que você deve ter, como você disse, que você tem o interesse de pagar, e realmente eu tenho mais de 5 mil clientes, atuo em 100 e poucos casos, atuo há muito tempo mesmo, tá? E dificilmente alguém paga. Só que eu também já fiz várias negociações com alguns que diziam que iam pagar e não pagaram, tá? Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu só falar, Christian. Hã? Eu tenho pessoas aqui que podem afirmar que receberam. Sim, seja parcial, seja uma parte do valor. Assim, como eu disse, eu tenho um grupo de clientes já, outros estão aqui me pedindo uma consulta e eu estou dando oportunidade, era um atendimento a clientes, mas eu acho justo, se você quer se posicionar, se posicione, mas já para adiantar aqui, você deve ter um advogado, tá? Um advogado, e aí você pede para o seu advogado me procurar, que eu vou organizar o valor dos meus clientes, eu vou concluir a representação criminal para cada um, porque assim, quem vai ter que dizer, não sou eu, não é você, se está certo ou errado, a polícia investiga, o Ministério Público denuncia, o juiz julga. O papel do advogado é informar. Foram provados que eu não estava errado. Sim, não, eu acho que você está falando de um inquérito que você foi lá e deu a sua versão, e eu acho que é muito cedo para o inquérito ser concluído, tá? O inquérito ser concluído, inclusive eu vou dar uma consultada nesses inquéritos, porque é muito cedo para o inquérito ser concluído e dizendo que está errado, até porque não é assim que funciona, tá? Eles foram aqui, não sei nem se foram arquivados. O único ponto que eu queria deixar claro é que assim, eu estou disposto a resolver. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a lista dos meus clientes, você pede para o seu advogado me procurar, enquanto não tiver um acordo entabulado, eu vou continuar com tudo que eu acredito. Perfeito. Você coloca a sua versão e você se defende e eu defendo os meus clientes, e a gente faz assim. Pode ser? Perfeito. Por mim, tá sem problema nenhum, porque... Então, assim, eu vou fazer a lista dos meus clientes, os valores... Já deixo de antemão, Christian, aqui, porque... Ó, eu te falo uma coisa, você realmente já é um passo positivo, pelo menos você está vindo aqui colocando a cara. Uma das coisas que eu já deixo, sem rendimento nem abatimento, devolução do capital aportado, a gente vê a melhor forma de ressarcir os meus clientes, e fica... Então, vamos entrar em um consenso? Se a pessoa entrou com 100 mil reais e recebeu 80 mil reais, eu devolvi 80 mil reais do capital dela, correto? Eu acho que não. Aí a gente vai discutir.
Aí eu vou olhar Perfeito. cada caso do Foi um meu cliente, investimento porque de assim, risco, onde ela a sabia que pessoa poderia entrou ter com 80 percas. mil como capital principal. Você oferecia rendimento de até 30% ao ano. Se eu estou no negócio desse, eu acredito que tu vai me entregar o dinheiro dobrado. E aí Perfeito. você vai Só me que tem entregar o um dinheiro, contrato então assinado eu te pela fiz o pessoa, empréstimo. Eu te fiz mas o eu tenho um empréstimo contrato sem assinado juros. pela pessoa, consciência das pessoas de que aquele dinheiro era a devolução do capital, ou de que o dinheiro tinha risco de perca total. Perca Meus total contratos ou comprovam não. isso. Vê só, se as pessoas tivessem ciência que você pegaria o dinheiro delas emprestado, tá? E devolveria sem juros. Quando você entra num banco, quando você faz qualquer tipo de contrato, você lê todas as linhas? Eu acho que, por exemplo, quem entrou, Você, teve como agora advogado, o caso pode do ler, Banco Master, né? Que é um mas caso que clientes não até lê. tinha CVM. Pelo menos ali, né? As pessoas têm o fundo garantidor, por isso que tem a CVM, tem o Bacen, mesmo assim vão tomar prejuízo, tá? Agora, entrar sem nenhum tipo de garantia e nem nada, quando entra no banco, é difícil. Então, assim, É não só vão o ficar senhor ver perdendo as tempo, não palestras. vão Eu ficar perdendo informava que tempo, não tinha Christian, CVM porque nem assim, nada. você pegou o dinheiro das pessoas, tá? Eu acho que Antes no de eu tivesse mínimo, pego o dinheiro, eu o fiz uma mínimo fruta que você para tem ela. que fazer, deixa eu só concluir aqui, o mínimo que você tem que fazer como um gesto de ser um sujeito homem, pede desculpa para todo mundo que está aqui, porque tu não tem ideia de como é que é, e eu tenho ideia disso, pelo meu conhecimento de causa, que tem gente aqui que já deve ter pensado em se suicidar, tem gente que já Claro, deve perfeito, ter concordo tem totalmente com o gente senhor, que mas eu já tenho tem todas as gente que já comprovações de que pensou em se separar, foi tem gente que informado, já as pensou pessoas em um leram o monte de contrato, coisa, as pessoas tá? assinaram. Então, esse é o pensamento, que as pessoas ganharam, você foi um deus aí para as pessoas e resolveu. Eu não vou perder tempo com isso, porque não vai ter. A gente chega, eu não vou ficar numa discussão contigo. Você pede para o seu advogado me procurar até o final, no final da semana, e eu já apresento a lista de quem são meus clientes com valor. Eu não vou apresentar a lista, tá? Eu vou apresentar o valor, até porque eu não quero que fique intimidando. E aí você vê como é que isso pode ser pago. Pode ser? Pode, deixa ele falar, Camilo. Pode colocar. Pode ser, porque está sendo mudo. Opa, perdão. O que Oi. importa é, desde que eu seja arcado e digo que eu consiga pagar as pessoas de alguma forma, não vai importar se eu vou pagar em 30 vezes ou 50 vezes. Eu ressarcindo as pessoas, eu estou na minha boa fé, estou agindo como uma pessoa de hombridade para resolver o problema de um dinheiro que não existe mais, ou de um dinheiro que foi perdido, ou de um dinheiro que foi executado e usado em operações das quais a gente teve prejuízo. Sendo que em todos os meus eventos, palestras e ações onde eu estive, eu fui lá e mostrei para as pessoas aonde elas estavam entrando. Eu nunca pedi para ninguém vender uma Eu casa ou acho que vender se um carro você para acha colocar o que dinheiro. essa tua tese para de pé como argumento de defesa, tudo bem. É meu papel Perfeito. mostrar o contrário, você usa para se defender e ver se para de pé. Mas, de qualquer Perfeito. maneira, não vamos perder muito tempo. Eu mando a lista dos meus clientes. Eu mesmo faço aqui, eu procuro. Você me dá um contato do advogado. Na sexta-feira eu A mando. sua assessora aí, a Camila, acho, ela tem já meu contato, é só ela mandar para mim, e meu advogado entra em contato e a gente negocia isso, sem Tá bom, problemas. a gente faz assim. Tá bom? Perfeito, então. Um abraço, uma boa noite. Boa noite. Então é isso, pessoal. Para a gente não se estender muito, queria agradecer até a presença do Cris, tá? Ele apresente os argumentos de defesa, nós apresentamos o valor e a representação criminal, enquanto ele não for, ele que depois ele vai em cada inquérito, né? Vai em cada inquérito policial e faça os Doutor, pagamentos perdão, devidos. Na hora desde que ele já. for fazendo os pagamentos, nós vamos retirando as representações criminais, tá? Se ele achar. Perdão desde já interrompê-lo, mas só colocando uma ressalva com base no que o Christian falou, que está sendo pago os rendimentos. Não está sendo pago. Foi dito que seria pago, porém ninguém até o momento recebeu. E eu já deixo claro aqui também, eu já deixo claro que tudo que ele falou, ele que use na defesa dele, eu vou usar os argumentos que eu acredito, tá? Como eu disse, enquanto eu não receber, eu vou continuar colocando aquilo que eu acredito,
dando encaminhamento devido nas medidas judiciais, vou escrever artigos, se for possível, e vamos vendo, vamos discutindo. Tá? Mais alguém aí? Doutor, eu aqui. E outra coisa, ele já alegou que no contrato está dizendo do risco, né? Eu acho que nem ele leu o que ele escreveu no contrato dele, né? Porque ela está dizendo que o valor vai ser devolvido integralmente, sem risco. Está no contrato. Então, isso é uma coisa que não é difícil. Deixa eu falar uma coisa. Risco, qualquer investimento tem. Agora, o risco da ruína, ele tem que ser segurado. Então assim, se você chegar para mim e falar, olha, vem cá, eu tenho ação, olha, você vai comprar ação da Americanas, tá? Você comprou, a Americana chegou, caiu a ação, levantou e tal. Só que você tem uma série de situações que você pode buscar os seus direitos, tá? Nesse caso, o risco, alguém tá com o microfone aberto aí, tá chovendo. Mas o risco da ruína que ele coloca é o risco que ele não poderia vender com uma empresa clandestina de investimentos, tá? Então, isso não é risco, isso é crime. Vamos separar as coisas. O que é risco? Uma empresa que chega, ela foi lá, ela buscou fez de tudo para conseguir a sua chancela, para conseguir operar regularmente, e chegou e deu um problema nela, ela sim teve um risco e tal, só que esse risco, inclusive a CVM estava lá acompanhando, analisando, fazendo esse tipo de coisa. Tivemos aí recentemente o caso do Banco Master, tá? Agora, o Banco Master, por mais que ele tenha colocado todo mundo em risco, ele tinha a autorização para não cometer esse crime federal. O seu Christian não tinha. Imagina como é que você vai, uma empresa clandestina de investimento, ela chegar e falar, olha, tem risco. Qual é o risco? O risco que ele deveria falar, eu sou uma empresa que estou cometendo um crime de perigo abstrato. Qual é o crime de perigo abstrato? Só o fato dele estar oferecendo para vocês investimento já é crime. Tá? Eu estou cometendo um crime de perigo abstrato. Já começa aqui. Então o risco é esse. Eu estou fazendo algo criminoso. Tá? Então, isso é o caso que a gente está aí de frente, né? Então, assim, mas sendo muito pragmático, né? Doutor, eu acho que só um minutinho. A discussão tem que ser, ele disse que quer fazer um acordo, perfeito, então nós vamos mandar um número, mas a gente não vai ficar esperando, nós vamos continuar na cadência, porque o prazo por 6 meses é curto, tá? O prazo por 6 meses é curto, porque aí, na hora que fizer o acordo, nós mostramos para a autoridade policial que a coisa foi resolvida. Agora, deixando isso solto, ele pode aparecer aqui e falar o que quiser. Doutor, só uma indagação, só um minutinho, uma questão aqui. Com relação, ele já deu a entender que ele perdeu a grana? É isso mesmo? Não, ele falou que perdeu a grana toda, né? Não, que eu entrei no meio da reunião e eu perdi o começo, né? O início dela. Aí, então, realmente, não tem o dinheiro. Ele falou que perdeu, isso mesmo. Entendi, beleza. Obrigado. Ele, ao mesmo tempo que ele fala que não é um esquema Ponzi, ele fala que perdeu dinheiro. Se ele falasse que era um esquema Ponzi, era mais fácil entender, né? Porque o dinheiro foi perdido. Agora, quando ele não fala que não era um esquema Ponzi, que era uma empresa regular, então ele perdeu o capital inicial de todo mundo, né? E aí compete à autoridade policial abrir o COAF, quebrar sigilo bancário, né? Quebrar o sigilo fiscal, ver quem fazer o chamado follow the money, né? Seguir o dinheiro e ver onde esse dinheiro foi parar. Outra questão aqui, doutor, esse telefone que o Flávio colocou aqui, é o telefone para entrar em contato com o senhor, para dar andamento nesse processo? Eu não sei, é o telefone do escritório, mas assim, eu acho que vocês fiquem à vontade, mais uma vez eu falo, fiquem à vontade, tá? Para procurar um advogado de confiança de vocês, mas eu acho que sim, aí eu acho que no chat estão colocando o telefone do escritório, mas
alguém tem esse número, né? Eu acho que tem o nosso WhatsApp. Alguém Raoni, pode passar para Oi. vocês. eu coloquei aqui em box para Melhor, vocês eu recomendo vocês nosso procurarem a telefone. Camila no privado, tá? Isso, nosso telefone e o nosso e-mail também para contato, tá? Beleza. Vou colocar perfeito. novamente para vocês e também já coloquei no grupo que a gente também tá. Tá bom. É lá no Família? Família? Ela investe? Ou- Não é esse, é um outro da Fanini que a gente está, mas eu vou colocar aqui para o senhor nos comentários qual é nosso telefone. Ok, obrigado então por tudo. Imagina, Tenha uma ótima tarde para vocês aí, viu? para nós. Pessoal, independente de qualquer coisa, tá? De contratar o escritório ou não, não esqueçam do prazo, tá? Esse prazo é importantíssimo. Se vocês perderem esse prazo, a coisa vai ficar muito solta. Boa noite. Boa Boa noite. Viu? Boa noite a todos. Só um detalhe. No começo, ele falou que havia sido bloqueado pela Receita Federal todo o investimento. Ele não falou que tinha perdido o valor total, que tinha perdido no trade, no investimento. Então, quer dizer que está um pouco mal contado, porque a princípio ele falou que tinha sido bloqueado todo o investimento dele pela Receita Federal. Automaticamente, tudo que ele falou, nós vamos usar na representação criminal. Então, se ele falou da Receita Federal, a gente vai colocar isso para o delegado, né, ou para o Ministério Público, aí ele que explique o porquê ele falou, né, ou explique ou mostre as provas devidas do dinheiro estar com a Receita Federal, o dinheiro dos investidores, tá? Se é que está na Receita Federal, ele que mostre, porque aí sim ele pode dar um caminho, chegar lá na Receita e falar, o dinheiro não era meu, o dinheiro era das pessoas, e as pessoas vão lá e tentam reaver seu dinheiro, né? Porque o dinheiro não é dele, ele estava trabalhando no capital de terceiro. Sim. Então, e se ele tinha a dívida tributária tem que ser paga com o dinheiro da Fanini, não com o dinheiro dos outros, né? Então, ele que prove para a autoridade, se ele estiver mentindo, ele que arque com as consequências da mentira. Como eu disse, o prazo para ele fazer isso, né, eu simplesmente paro quando os meus clientes receberem. Tá bom? Mais alguma dúvida? Sim, mais uma outra dúvida, porque ele falou que só iria pagar o capital inicial, que foi investido inicialmente, certo? É uma proposta que não me interessa, tá? Eu acho justo ele devolver o capital inicial. Eu não acho justo também, e assim, eu estou falando, logicamente, eu sei que muitos têm essa expectativa, mas eu tinha um rendimento de 30% que ele não sei o que prometeu. Eu acho que esse rendimento de 30% é um rendimento da cabeça dele, então não faz sentido. O que eu estou aqui, e é o que o juiz, principalmente ele nesse tipo de caso, ele leva em consideração, a devolução do capital aportado. Se nós entrarmos, se não for um acordo, e nós entrarmos com as medidas cíveis, né? E aí a gente vai pedir o dano moral, e atualização monetária, tudo isso. Mas nesse momento, para a gente resolver essa situação o quanto antes, até porque ele falou que ia pagar, então vamos ver se paga antes do Natal, né? E a gente não tem que enfrentar o judiciário, vamos dando a possibilidade de não colocar e fazer um acordo da devolução do capital de vocês, sem rendimento nem abatimento, por enquanto. Essa é a proposta. Agora, o número de vezes, como ele falou, 70 vezes, sei o que, isso aqui não é o juízo da falência nem da recuperação judicial. Como eu disse, o tempo não vai ser meu, o tempo é dele. A partir do momento que nós entramos com a representação criminal, ele só vai conseguir resolver, fica fácil resolver se eu chegar lá e falar, olha, ele pagou. Se ele quiser pagar do jeito dele e não vai demonstrar boa-fé nenhuma, tá? Não é, eu estou demonstrando boa-fé porque eu falei que vou pagar. Se fosse assim, todo os 150 casos que eu tenho, que estão em andamento, os inquéritos, era só alguém chegar e falar, olha, eu quero pagar, e aí todo mundo, aí o Ministério Público, a polícia, todo mundo fala, nossa, ele se converteu, levantou a mão e disse que vai pagar todo mundo, agora acabou tudo. Então, ele não cometeu crime nenhum. E aí volta, né? Não é só querer, tem que pagar, e mesmo assim, se ele pode até, e se foi depois da denúncia, só vai atenuar a pena.
Certo. Obrigado, doutor, pelo esclarecimento. Doutor, a Mauri que está falando aqui, eu estou com a mão levantada já tem um tempo já. Bom, eu sou investidor, estou praticamente desde o começo, conheço toda a história do Christian aqui na cidade de Atibaia. Sinto que, não estou aqui para defender ele, tá? Porque eu estou com muito dinheiro lá. Sei bastante da história, sei de muitas coisas que aconteceram, né? Principalmente a irresponsabilidade dele de ter gasto um dinheiro operando de forma sem cabeça. O dinheiro, quando cai na conta, sobe na cabeça. Então ele comprou muitos bens, enfim, teve que se desfazer. Então aqui eu não estou para defender ninguém, mas eu estou para defender o que é meu, né? Então eu também quero meu dinheiro de volta. E aí nessa história toda eu vim pensando... Só um minutinho, Amaury. Pessoal, eu estou vendo aqui uma pergunta de honorários e tudo. Isso, a gente vai tratar individualmente, tá? Eu já, de antemão, aviso que o escritório, nós cobramos honorários iniciais, tá? Nós cobramos, não é assim, nós não trabalhamos que nem aquele negócio, só no êxito, não. Só já avisando aqui, eu entendo que eu não posso correr o risco por uma questão que vocês resolveram correr, mas esse risco não é meu. Eu acho que a gente tem que compartilhar o risco, nós dividimos ali, mas essa questão vai ser tratada individualmente, tá? Até porque, é o que eu estou falando, a melhor maneira de resolver nesse momento é acordo. Se esse caso não tiver acordo, vai ser uma longa jornada judicial, tá? Então, aí vão ter várias etapas, vão ter várias situações até esse caso terminar. Então, mas de qualquer maneira, a questão de honorários, vocês procurem amanhã a Camila, tá? Deixa ela, procura ela vai orientar cada um, tá? Mas era só, eu acho que aqui não é nem adequado ficar falando do assunto. Desculpa, Maurício, só para fazer essa... Eu acho que essa é uma grande oportunidade para falar a questão do que eu penso sobre o tratamento de como esse acordo pode ser feito, tá? Até porque o próprio Christian já declarou que ele perdeu o dinheiro, já foi quebrado, ele já teve quebra de sigilo, isso está rolando lá dentro dos grupos, né? Então tem um processo lá de 2.800 páginas, que é só depurar o extrato, dá para ver boa parte do dinheiro para quem foi, isso, claro, uma parte do dinheiro que foi movimentado, né? Então, assim, tem muita gente grande com grandes investimentos que eu conheço, que já entraram com o processo, já quebraram, são várias etapas, né, para realmente para você chegar para onde foi esse dinheiro. Então, isso é uma coisa, você já disse que ele vai ter que responder o que ele falou, o que ele fez, o que ele movimentou. Agora, o que eu penso é o seguinte, e tem que ser feito realmente com alguém de renome, como é o seu caso, o seu escritório, né? E tem que existir uma concordância de todos que estiverem com você, e por isso que eu estou me sentindo à vontade também de falar isso, porque essa conversa aqui vai reverberar lá para o grupo, né? Eu nunca apareci lá no grupo, porque até então eu venho pensando o que eu vou fazer. Mas eu entendo o seguinte, o Christian já declarou, perdi o dinheiro, fui irresponsável, e N adjetivos que ele mesmo já adotou, não tem desculpa, eu quero resolver. Então, a família dele é de Atibaia, ele está sendo ameaçado de morte, a família, a mãe, eu conheço a mãe dele tem comércio aqui em Atibaia. Então, assim, ele não vai ter paz. Então, alguém da família dele já está prometido, já estão à caça dele. Então, a melhor maneira dele se safar é fazendo um acordo. Ele não tem dinheiro, mas é unânime. Esse cara, ele sabe operar, ele sabe fazer o dinheiro. Então, o que eu pensei para se fazer um acordo? O acordo, aí tem que ser um acordo, eu não sou da área jurídica, mas eu imaginei o seguinte, se você opera, você sabe ganhar dinheiro, se você tiver uma mesa proprietária, operando e posicionando todo mundo, ou que seja o seu escritório, olha, e ele tem um capital, ele tem parte do capital, ele vai operar, e esse capital ele tem que ser distribuído mensalmente para os investidores, de forma monitorada, e esse acordo tem que ser apresentado
tem que ser judicializado como se fosse um termo de ajuste, um TAC, e aprovado. Olha, o cara já está respondendo processo, vai responder mais processos, né? Mas assim, isso é possível porque se esse cara operar de forma monitorada, entendeu? Não tendo senha, mas ele vai trabalhar, ele vai assinar um termo de ajuste ali, ele vai operar, e a gente vai avaliando o capital que ele vai fazendo e vai distribuindo, inclusive para pagar o seu escritório, entendeu? Então isso não é utopia nenhuma. Agora, preciso saber se isso é possível perante a justiça, porque o que você trouxe, ele operou sem CVM. Então, para que seja um acordo limpo, e que as pessoas entendam, porque infelizmente... Para que seja algo legal. Para que seja algo legal, porque a gente não pode fazer nenhum acordo que não seja legal, né? E tem que ser liderado por um escritório de advocacia junto com o advogado dele. Amaury, com todo respeito, né, eu acho que... mas assim, eu não... Primeiro ponto, se ele soubesse operar, ele não precisava do capital de terceiro como ele captou. Qualquer capital dele, um cara que multiplica, que diz que consegue render 30% ao ano, ele não precisava do capital de terceiro, ele faria no dele, tá? Essa é a questão. Tudo que foi feito, logicamente, foi feito ali muita magia, tá? Se ele soubesse operar, ele não tinha perdido o capital de todo mundo, como ele falou, tá? Então, assim, se ele sabia operar um esquema Ponzi, tá? Que ele tinha lá o sistema que permitia que ele pegasse o dinheiro de aí entrava o rendimento e tudo. Na hora que você falou da quebra de sigilo bancário, vai aparecer tudo e eu vou ter esse acesso. Nenhuma autoridade vai querer e autorizar, dar autorização para alguém para operar, tá? Algo que ele... É a mesma coisa que eu chegar nessa linha, eu chegar e falar, pessoal, é assim, eu não tenho OAB, mas eu sou advogado, tá? Eu sou advogado. Então, eu quero que o Ministério Público deixe eu advogar para vocês, porque eu advogando para vocês, eu vou ganhar a causa, só que eu não tenho OAB, tá? Eu nunca tirei OAB, eu não me preparei para isso, eu não tinha autorização, então ninguém vai autorizar isso, tá? Ele que deu os pulos dele, tá? Ele que deu os pulos dele. Não tem a menor possibilidade de ter TAC, tá? Não tem. Ele tem que dar os pulos dele. E assim, eu acho que você construiu esse vínculo com ele ao longo do tempo, ele foi te pagando direitinho, tá? E até o pagando direitinho nesse tipo de situação é algo que atrai as pessoas. Porque provavelmente o aumento desse negócio foi porque o Amaury, que estava há muito tempo, pegou o capital dele e falou, tá, eu tô dando aqui, ele chegou e te pagou no primeiro mês, aí no segundo ele te pagou, aí no terceiro te pagou, aí você chega e fala, poxa, aí chegou alguém e te falou, como é que tu tá ganhando dinheiro, Amaury? Pô, tô fazendo lá na Fanini com o Christian, pô, tô recebendo direitinho, aí o cara falou, poxa, será? Vou colocar um pouquinho para testar. Aí pagou direitinho no primeiro, no segundo, fala, poxa, aí já falou para outro. Aí a coisa vai ganhando corpo, um vai falando para outro. Então, enquanto tá pagando direitinho, é o momento que a coisa cresce. O Bernie Madoff pagou direitinho 25 anos. Nossa. Até a hora que a casa caiu. Tá? Então, é diferente essa lógica. Eu entendo o seguinte, que ele tem responsabilidades. Ele tem a responsabilidade para fazer o pagamento. Mas isso, de maneira nenhuma, vai apagar a responsabilidade criminal. O que ele está fazendo é resolvendo o problema. Se ele resolver o problema, ele mostra ali, como ele falou, a boa-fé dele, tá? Isso vai ser levado em consideração e a lei vai dar uma série de benefícios se ele ressarceu todo mundo, tá? Mas isso não apaga o que foi feito. Só que eu já falo uma coisa, eu não sou juiz, nem sou a palmatória do mundo, tá? Eu tenho um método, uma forma de trabalho, por ser criminalista. Então eu tenho uma visão do crime, né? De como funciona a esfera criminal. Eu não acredito que casos dessa maneira se resolvam no cível.
tá? De entrar com a ação ou permitir alguma coisa diferente. Eu acho que numa situação dessa a gente tem que usar o que temos a nosso favor. Então, o que temos a nosso favor é o que ele fez. O que ele fez, se ele quiser resolver, então ele resolva. Agora, se ele não resolver, ele arque com as consequências do que ele fez, que eu acho que é aquilo que nós chamamos de justiça. Tá? Então, se ele não pagar, ele que tenha a penalidade justa, né, que entendemos justa, pelo que ele fez. Só que, de maneira nenhuma, eu tenho prazer, eu estou ali tendo qualquer tipo de prazer, né, em ver alguém sendo prejudicado e até preso, tá? Mas não compete a mim. O que eu tenho que trazer é o que me traz. O meu cliente me procurou, eu vou chegar e encaminhar para a justiça aquilo que eu tenho. Se a justiça entender que tem que responsabilizá-lo, ok. Se a justiça entender que não, ok. Justiça, decisão de juiz nós acatamos, né? Recorremos algumas, mas prevalece. Doutor, Assim, está mas muito claro para mim. simplificando aqui, resumindo, não tem possibilidade de ter TAC, esse tipo de coisa, Não porque é uma existe a empresa possibilidade- clandestina, não era algo legal. Tá? Não Se existe a fosse possibilidade uma de entrar situação com civil. de uma empresa regular que chegasse e tivesse esse meio, seria mais fácil, mas a gente não pode levar algo que na sua essência é criminoso. É a mesma coisa, trazendo o exemplo do advogado, eu pedi para advogar se eu fosse advogado. Então, olha, eu estou sendo prejudicado por uma situação, mas eu sou advogado e eu tenho condições de advogar. Então, aí é uma outra análise. Agora, se eu não sou, eu pedi para advogar, porque eu acho que eu sei, entendeu? E já teve situações que demonstram que eu não tive essa habilidade toda, porque senão não estávamos aqui, aí não faz sentido. Fica claro, doutor, que na verdade ele não tem o dinheiro e essa possibilidade de que você está dizendo é nula, né? Porque, assim, para quem conhece um pouco de operação financeira. Desculpa, Mauri, de novo. Ele está dizendo que não tem o dinheiro. Agora eu posso falar o que eu acredito, tá? Pela experiência. Ele não tem o dinheiro todo. Sim. Ele não tem o dinheiro para pagar todo mundo, todas as vítimas, que não sei quantas são, afinal. Entre 2.000 e 2.500 pessoas. Eu não sou advogado de 2.000 pessoas. Eu não sou advogado de todas as vítimas da Fanini. Eu já falo aqui, eu defendo os meus clientes. Eu trabalho para os meus clientes. Se o meu cliente for um, eu tenho que trabalhar pelo esse um. Que ele pague esse um, eu paro de encher o saco. Agora, se eu tenho 10 clientes, eu acho que ele pode fazer um esforço e negociar com esses 10 clientes. Eu não estou pedindo para ele negociar com os 2.000. E talvez não tenham 2.000 pessoas seguindo a mesma linha que eu vou seguir. Se ele se incomoda com o meu trabalho, se ele acha que o meu trabalho pode ser, ele que priorize resolver a situação. Porque geralmente, aí ele fala que não, mas o que eu acredito, tá? Porque o enredo sempre é semelhante. O esquema Ponzi, ele chega, você vai, na hora que entra ali numa situação de colapso, é quando ele não consegue pagar o rendimento para todo mundo. Então vamos supor que fosse 10% ao mês. Se ele captou 170 milhões, ele teria que fazer um pagamento de 17 milhões. Se ele só tem 14, ele já não consegue pagar mais ninguém. Mas quem disse que ele não tem? Ele não tem os 17, não tem os 170, mas ele pode ter 15. Ele pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4. Até porque, né, doutor, tem muitos ainda que acreditam, né, que ele possa operar, então não são os 2.000. Não, enquanto tem gente que vai esperar, tem gente que vai querer vocês vão ouvir de tudo agora, né? Agora eu vou virar o alvo, tá? Então, o advogado cobra, o advogado vai ganhar dinheiro, o advogado não sei o quê, e aí vão falar que se por conta do advogado ele não vai conseguir pagar, vai ouvir de tudo, tá? Mas como eu disse, eu defendo os meus clientes, eu não defendo todo mundo, tá? Eu tenho que ver o que meu cliente precisa e fazer o melhor por ele. Então é o seguinte, se ele tiver 1 milhão e meu cliente for 500 mil, ele que pague o meu cliente
e acabou, tá? Agora, o problema da Fanina é um problema dele, é muito maior do que isso, é muito maior do que o quadro de clientes que eu represento, tá? E eu também eu não tenho como resolver o problema de todo mundo. Tem que resolver o problema dos meus, tá? Doutor, eu não quero insistir na minha tese que daria para fazer para Não, eu respeito a seu ponto de vista, Não, eu estou te falando pela experiência, né? Porque assim, isso vai ser um processo longo, e aí do outro lado da moeda, nós temos aí a maior parte das pessoas que vão entrar com uma ação coletiva lá com a outra advogada, que vocês estão sabendo porque vocês estão no grupo, né? Então isso vai virar um furdunço absurdo e vai virar uma bola de neve que vai demorar anos, né? Então, eu não sei de ação coletiva, tá? Provavelmente, eu não sei se eu não conheço a colega, não sei a linha que ela vai adotar, eu não sei se provavelmente, muitas vezes, eu não sei se é o caso, os advogados que muitos também investiram, eles acabam se posicionando em entrar com alguma medida judicial. Eu não sei se é o caso de alguém que também foi vítima e resolveu entrar, né, com alguma medida judicial e que se foi ok. A única coisa que, logicamente, eu falo que para esses colegas que muitas vezes você foi vítima e esse jogo é outro jogo, tá? Então, assim, eu vou entrar porque eu vou tomar as medidas cabíveis, esse é um outro jogo. Não é que nem você processar a Americanas, processar não sei quem, a Telefônica, tal, que vai dar certo. Eu vou entrar com uma medida assim. Não é. Isso aqui é fraude. É outro jogo, é outro... Então, assim, tem que saber entender a leitura, tá? O fato dele vir aqui é porque ele sabe onde vai apertar. Tá? Ele sabe onde vai apertar. Senão ele fala, é mais um que vai entrar com processo, ele tem um monte de processo, eu não vou nem aí. Mas ele sabe ele sabe onde vai apertar. Tá? Para ele, se enquanto for seguir, todo mundo seguir o caminho de processá-lo, tá ótimo. Aqui ele sabe onde vai apertar. Perfeito. Tá? Mais alguém? Senão a gente pode encerrar. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, até o final da semana a gente pode marcar outra reunião e aí vamos tirando essas dúvidas, tá bom?